Mais um jogo do Vasco e mais uma partida sem vencer. E aí a gente vê um time do Vasco que de certa forma até criou, finalizou para gol, mas mais uma vez não conseguiu ser efetivo. E aí o Vasco acaba empatando com o CSA, um time da Série C do Campeonato Brasileiro. Era um jogo pro Vasco vencer, como eu tinha falado, pegar confiança para a partida contra o Mirassol no Campeonato Brasileiro. Mas o Vasco cara, inacreditável. E o que falar sobre o nosso zagueiro João Vitor? É um zagueiro que, além da expulsão, eu já ia criticar muito a partida do João Vitor, porque foi uma partida muito ruim. O João Vitor é um zagueiro que não consegue ganhar disputa de um atacante de Série C do Campeonato Brasileiro. Não só o João Vitor, mas hoje o Maurício Lemos também. Uma partida muito fraca dos dois zagueiros do Vasco. E aí o tempo vai passando, João Vitor é expulso, né? Quase compromete o Vasco mais uma vez, como o Lucas Piton comprometeu a gente na Copa Sul-Americana. Dessa vez poderia ter sido o João Vitor. Se ele fosse expulso um pouquinho antes, digamos que o CSA poderia complicar demais o jogo para o Vasco. E aí, por uma jogada completamente sem noção do João Vitor, deixando o cotovelo no rosto do adversário, um lance que o Vasco estava no campo de ataque, a bola já estava para o João Vitor, ele tinha o controle da jogada e mesmo assim ele optou por fazer a falta, mesmo sabendo que já tinha cartão e sabendo que uma falta com o cotovelo no rosto do adversário o levaria a ser expulso. Não deu outra, o árbitro expulsou o nosso zagueiro João Vitor. Uma notícia boa é que ele não joga o jogo da volta, então é menos risco de comprometer o nosso sistema defensivo. Mas não tem explicação alguma para o Fernando Diniz hoje ter colocado o João Vitor no time titular do Vasco. Não existe explicação. É o que eu falo para vocês, o Diniz confia no João Vitor, mas a gente vê o João Vitor atuando como ele é um zagueiro fraco, construindo jogadas. O João Vitor tem muita dificuldade de passe. Então foi um jogo no completo muito ruim do João Vitor. Maurício Lemos também fez um jogo muito ruim, mas não pode continuar o Diniz querendo transformar o Hugo Moura em zagueiro. O Hugo Moura com a cintura dura que ele tem. Você vai acabar com certeza queimando o Hugo Moura, cara. Não dá para o Hugo Moura continuar entrando como zagueiro no time do Vasco, porque isso nunca é produtivo para o time. O Vasco não fica melhor na construção, o Vasco não sequer consegue ganhar os jogos dessa maneira. Você tá queimando substituição, você tá colocando o Hugo Moura de zagueiro, você vai acabar queimando o jogador com a torcida. Hoje ele quase que entregou um gol para o time do CSA. Hoje quase o Hugo Moura entrega um gol para o time do CSA. Então o Vasco fez até um primeiro tempo, digamos que bons primeiros 30 minutos ali do Vasco foram bons. O Vasco conseguiu criar, conseguiu encurralar o time do CSA contra o seu campo, que não conseguia sair, estava sufocado. O Vasco gerando algumas oportunidades de gol, se não muitos lances claros. O Vasco sempre tentando utilizar o lado esquerdo como um lado de maior criação para tentar virar essas bolas para o lado direito. E aí você pegar um Paulo Henrique, por exemplo, situação de mano a mano, mas o Vasco com muita dificuldade, um CSA bem postado num 4-4-2, depois o CSA afundando até os seus dois jogadores de ponta, na meia esquerda e meia direita, para voltar bem atrás e fechar os laterais do Vasco. Então o Vasco estava com muita dificuldade de realmente infiltrar na defesa do CSA. E um jogo hoje do Vasco não tão bom tecnicamente, mas a gente tem que entender que é difícil você construir em espaço curto. Mas o Vasco, como o jogo era difícil e complicado, tinha que ter aproveitado melhor, digamos que as suas oportunidades. E aí quando o Vasco criou era para ter aproveitado de forma efetiva, ter marcado realmente o gol, o que não aconteceu no jogo de hoje. Então é muito complicado, eu ainda acho que o Vasco vai passar. O Vasco, no contexto geral, não fez uma partida pavorosa. O Vasco até jogou para ganhar, né? O Vasco no primeiro tempo, como eu falei, teve algumas oportunidades de gol, nada assim tão claro. Teve um chute perigoso do Nuno Moreira, teve alguns cabeceiros ali do Verratti que poderiam ter sido mais efetivos. No segundo tempo, o Vasco teve como sua grande oportunidade uma finalização do Felipe Coutinho, que assim, depois ele acabou se atrapalhando no drible, a bola caiu na perna esquerda e ele finalizou muito mal. Um bom segundo tempo ali do Nuno em algum determinado momento. O Lloyd até entrou gerando cruzamentos, mas não conseguiram ser cruzamentos efetivos. Mas é um jogador que talvez pode ser mais utilizado no time do Vasco, dependendo do estilo do jogo, né? Ele até conseguiu ser um pouco produtivo sim nos lances de 1 contra 1. Um David hoje até um pouquinho mais abaixo, né? Um pouco não bem abaixo. E um Vasco não conseguiu depois no segundo tempo ser tão produtivo. O Diniz fez algumas substituições, ele colocou o Thiago Mendes no meio de campo para tentar qualificar e fazer uma saída de 3 com o Hugo Moura, Thiago Mendes e João Vitor. Mas o João Vitor, as bolas que caem no pé desse zagueiro do Vasco queimando cruzamentos sem noção para a área. Despejando bola para a área e gerando contra-ataque para adversário. Assim, é muito difícil a gente olhar para o João Vitor e acreditar que ele ainda pode ter algum futuro e dar certo no time do Vasco. E aí o jogo acaba ficando morno na segunda etapa. O Vasco até teve sua grande oportunidade ali nos pés
do Felipe Coutinho, mas ele acabou perdendo. O Vasco despejando muitos cruzamentos para a área, não conseguindo ser efetivo. O Vasco insiste muito em cruzamentos em alguns momentos, sendo que essa jogada do Felipe Coutinho foi quando o Vasco tentou trabalhar com o Piton um pouquinho mais por dentro, uma associação com o Felipe Coutinho, e talvez aí estivesse o caminho realmente para o Vasco, essa bola mais no chão, mais trabalhada do que essa bola assim alçada para a área. E assim foi o empate entre Vasco e CSA. Vasco tentando aí até... Cara, foi o início de jogo, eu diria que promissor do Vasco. Eu acreditei que o Vasco conseguiria sair pelo menos com a pequena vantagem, 1-2-0. Achei que o Vasco conseguiria furar esse bloqueio do CSA. O Vasco até conseguiu gerar algumas chances de perigo no primeiro tempo. O Vasco estava bem postado no campo de ataque, a gente pode dizer. Não estava dando espaço para contra-ataques do CSA. Só que é muito complicado você não dar espaço para contra-ataques quando os seus zagueiros perdem no corpo para o centroavante adversário, jogadas de 1 contra 1. O Vasco teve essa boa jogada do Ryan para o Paulo Henrique, que ele faz esse cruzamento no Verratti, e por muito pouco ali, essa bola no passe, o Verratti provavelmente faria o gol. Teve essa possibilidade de finalização do Tietê, mas um chute bem fraquinho. E sempre o Vasco tentando colocar muitos jogadores ali próximo do setor da bola. Tentativa de finalização do Tietê, essa jogada do Nuno que ele rouba a bola na marcação-pressão, que assim, eu diria que é um dos pontos mais fortes desse Vasco do Diniz, é quando o Vasco consegue marcar pressão, mas o CSA não tentava sair jogando, isso dificultava o Vasco de fazer uma marcação-pressão. O CSA tentava sempre sair com bola longa, né? Esse lance aí o João Vitor conseguiu fazer um bom corte, digamos que talvez foi o único bom lance do João Vitor na partida, um zagueiro que é pavoroso, não tem a menor condição de jogar no Vasco, e quando a torcida pede para o João Vitor sair do Vasco, é porque realmente ele é um cara que compromete. Ele compromete, poderia ter comprometido a nossa classificação no jogo de hoje, mas parece que nunca vão abrir os olhos em relação ao João Vitor. Falta em cima do Tietê. É inacreditável, é o único jogador que pode ficar falhando todo jogo. O João Vitor tem alguma falha, todo jogo. A partir desse momento aí o Vasco já começou a dar um pouquinho mais de espaço para o CSA. O Vasco já não estava mais tão confortável. O CSA vai um pouquinho mais para o campo de ataque, mas é um time que tem muita limitação técnica, né, cara? Um time que tem muita dificuldade. Esse lance aí foi um lance, mais uma vez, da zaga do Vasco, exposta, os zagueiros perdendo situações de 1 contra 1. E o jogador do CSA tem essa finalização extremamente perigosa, aí o Maurício Lemos sendo entortado. E é um lance que era, assim, bem de VAR para saber se estava ou não impedido o jogador do CSA. Finalização perigosa do Tietê, mas todas essas finalizações, assim, se você pegar perigosas do Vasco, até foram em cima do goleiro, né? Essa foi um pouco no canto, mas não foi aquela bola indefensável. Depois vai ter no segundo tempo ainda a finalização do Coutinho, que eu acho que se ele acerta o gol, ele faria o gol. Mas o Vasco criou algumas oportunidades, teve esse lance aí de maior efeito aí do Nuno Moreira, que ele dá o primeiro drible e depois dá o segundo drible e acaba sendo derrubado, olha aí. E aí vai vir esse lance aqui agora, que é uma falha do Hugo Moura, que não é zagueiro, e quase saiu o gol do CSA, cara. Essa invenção do Hugo Moura na zaga não tem o menor cabimento. Se é um atacante mais qualificado, ele faria o gol, cara. O Hugo Moura não tem cintura para ser zagueiro. Realmente, o Hugo Moura tem uma cintura dura, cara. Ele não é acostumado a ser zagueiro. Eu acho que teve essa chance aqui com o Verratti, que eu vou falar para vocês. O que o Verratti está perdendo de gol ultimamente está comprometendo o Vasco. Essa situação aqui do Verratti é uma situação clara e manifesta de gol. Olha isso aqui. Olha só, se o Verratti, ele não precisava nem colocar força, se ele só coloca direção na bola no canto, ele faria o gol. Ele encheu o pé e a bola passou por cima do gol. É um lance que você não pode perder, esse lance aqui do Verratti. Esse lance aqui do Verratti é um lance que você não pode perder de forma alguma, você tem que fazer o gol. Ele acaba perdendo. Chute do Felipe Coutinho, que ele poderia ter chutado melhor também, estava livre na entrada da área, poderia ter tentado com jeito e não com a força. Talvez poderia ter saído o gol aqui. E são oportunidades que depois podem fazer falta, tomara que não. E essa aqui que é muito clara do Coutinho, ele erra o drible, a bola volta pra ele, ele bate sem acertar a direção do gol. Tudo bem, caiu na perna ruim, mas cara, se o Coutinho só dá a direção do gol, reparem aqui, ele faria o gol, ele bateu cruzado, era pra ele ter batido talvez reto. Tudo bem, tá sem ritmo de jogo agora, voltando, mas não pode perder uma chance daquelas, né, cara? Finalização do Paulo Henrique. Arrancou lá do campo de defesa, um contra-ataque até o campo de ataque, tentou fazer o golaço. Talvez realmente o certo ali seria o passe para o Paulo Henrique, mas ele tentou a finalização para o gol.
esse lance aqui do Lucas Piton, que assim, esse lance aqui é um absurdo o juiz marcar falta, cara. É sério, é um absurdo. Isso aqui não é falta, cara. O Lucas Piton dá uma trombada no jogador, mas é uma trombada sem ser falta. E aí o árbitro vai lá e aplica cartão amarelo no Lucas Piton. Esse árbitro eu vou contar pra vocês. E aqui o lance do João Vitor. Cara, o João Vitor, sério, às vezes eu acho que ele faz de sacanagem, porque não é possível. Olha só, o João Vitor é um zagueiro rápido. Ele sabe que tem uma boa recuperação. Ele sabe que provavelmente ele chegaria nessa bola. Ou o Tietê, que ainda estava na cobertura, uma jogada lá no campo de ataque, ele prefere levar o segundo cartão amarelo. Ou o João Vitor é muito ruim, ou ele é mal intencionado, eu não sei, cara. Mas é inacreditável esse lance ali do João Vitor e quase compromete, quase o Vasco leva o gol, cara. Quase o Vasco leva o gol, é inacreditável, é muito sofrimento pro torcedor. Você colocar o João Vitor em campo é você pedir para você ter pelo menos 3 falhas por jogo, você colocar o João Vitor em campo. E aí o Fernando Diniz precisa entender isso e parar de colocar o João Vitor em campo, senão você está comprometendo o andamento da equipe. O Vasco precisa voltar a ganhar, o Vasco precisa ganhar esse jogo do Mirassol, cara. Não é o Vasco jogar bem, criar oportunidades de gol, precisa fazer os gols. Não adianta você criar oportunidades se você não faz o gol. O Vasco teve o controle da bola, teve o controle da partida, mas cadê o gol? Não fez, teve oportunidade e quando teve oportunidade não colocou para dentro das redes. Mas é isso. Fui. Todos os três que são para ele. Pode dar uma hoje. Aí o